Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago para vocês de forma resumida como estudar para um mestrado até passar. Eu vou estar abordando aqui a questão dos estudos em si, então não de etapas diferentes como pré-projeto, entrevista e assim por diante. Então, focando nessa parte dos estudos, eu vou estar contando para vocês etapas que vocês devem seguir e assim como eu fiz para estudar, para você estar fazendo também se você está preparando para algum processo seletivo de mestrado. Bom, o primeiro ponto que eu vou falar é ler o edital. Parece óbvio, mas muitas pessoas não leem o edital por completo, acaba lendo o edital só catando as principais informações. Então, eu sugiro que você leia o edital do início ao fim, para que você não deixe nenhum detalhe importante passar. Lendo o edital, o que você pode fazer? Anotar as etapas de seleção. Então, tem mestrado que tem prova objetiva e discursiva. Tem mestrado que tem pré-projeto, tem mestrado que tem entrevista. Então, pegue o edital, vai lendo o edital e vai tirando em outro local, de forma digital ou escrito à mão em um caderno, em folhas, enfim, do jeito que você acha melhor, para você ir tirando todas as informações pertinentes para você estar consultando depois. Datas que são importantes, data da prova, data da inscrição, tudo que for importante que está no edital, vai anotando. Então, nessa leitura do edital, os pontos importantes: anotar todas as etapas da seleção, planejar tarefas a serem executadas de cada etapa. Então, o período de inscrição é um determinado período, você precisa saber desse período que você está fazendo a inscrição. Depois, se você tiver que preparar um pré-projeto até determinada data, você tem que saber esse período também que você tem para estar desenvolvendo esse pré-projeto. A prova é em determinada data, então você também tem que saber qual tempo você vai ter para estudar, para distribuir o conteúdo que você precisa estudar nesse período que você tem. Então, planejar as tarefas a serem executadas em cada etapa é muito importante. Ter isso anotadinho para você saber o que você tem que ir executando primeiro. Providenciar as referências para estudar. Todo mestrado, seleção de mestrado que tenha a prova objetiva ou discursiva, vai vir as referências que vai se basear o conteúdo da prova. Você precisa baixar essas referências, muitos processos seletivos dão os links das referências para baixar, outros já dão só o nome de livros, às vezes a gente tem que comprar, talvez você consiga o acesso em alguma biblioteca digital. Então, atente-se para as referências que está falando no edital, que você vai ter que estudar e separe ou providencie essas referências para você começar os estudos. Fique muito atento, principalmente nas referências quando forem em relação a livros, sobre edições, porque diferentes edições do mesmo livro podem trazer alguns detalhes diferentes. Depois de providenciadas as referências, você vai poder planejar os estudos. Então, você vai saber de que trata o conteúdo, que tamanho é esse conteúdo, essas referências que você tem que estudar. Então, de posse dessas referências, você vai começar a planejar os estudos. Depois de estar com as referências em mãos, o que você vai fazer para desenvolver esse estudo? Ler as referências. Então, toda referência que está lá, você tem que fazer a leitura de toda ela. Enquanto você lê as referências, você pode fazer anotações, resumos, mapas mentais, destacar na própria referência. Você tem que ir executando essas coisas de acordo com o que mais te faz absorver o conteúdo, que mais te faz fixar o que você está estudando. Eu, por exemplo, acho melhor, acho imprescindível para mim, enquanto eu vou lendo o material, eu ir fazendo resumos, né? Ir fazendo anotações, por exemplo, a ideia principal de determinado parágrafo, ou a ideia principal dos capítulos. Para mim, de alguma forma, poder fazer revisão depois, porque você não precisa de ler todo o material de novo. Você já vai ter separado as partes mais importantes. Fazer questões, muito importante fazer questões, porque se você não fizer questões, não tem como você estar exercitando, né, praticando aquilo que você está estudando. Uma das formas de fazer questões, você pode estar pegando processos seletivos anteriores daquele mestrado, para você estar refazendo as provas, ou se você não tiver acesso a nenhuma dessas provas, você mesmo pode estar reformulando questões para você responder. Outra coisa, fazer provas anteriores, que eu acabei de falar, na questão das questões, e fazer revisões, muito importante. Depende do método que você
tem de revisão e depende também do tempo que você tem até a prova para revisar. Então, por exemplo, teve mestrados que eu fiz que o tempo para estudar era um mês e meio. Então, eu fazia revisões semanais, por exemplo, e eu separei um tempo antes da prova, eu me planejei de forma que eu lia o conteúdo todo pelo menos uma semana antes da prova e na semana antes da prova eu só fiz revisão. Então, você tem que escolher a revisão de acordo com o tempo que você tem. Agora, se você está se preparando para um mestrado que vai acontecer no final do ano ou só no próximo ano, você tem mais tempo, você pode fazer na revisão que é no formato 24 horas, 7 dias, um mês e assim por diante. Então, você estudou o conteúdo hoje, amanhã você vai estar revisando, revisou ele amanhã, dentro de uma semana você revisa de novo e depois de um mês revisa de novo. Dica extra que eu deixo aqui para vocês: ficar de olhos nos processos seletivos. Você pesquisa pela instituição que você tem interesse em entrar, pesquisa os mestrados que você tem interesse de prestar o processo seletivo. E aí, caso tenha mais processo seletivo mais vezes no ano, você fica de olho para você ter acesso aos arquivos assim que o processo seletivo está acontecendo. Porque tem instituições que não deixam as provas antigas, não deixam os editais antigos à disposição de todo mundo. Então, enquanto está acontecendo o processo seletivo, os arquivos estão lá. Mas quando o processo seletivo passa, esses arquivos são retirados. Então, se você tem, interesse em determinado mestrado específico, em determinado curso ou instituição específico, tenha o hábito de ir acompanhando esses processos e salvando documentos e editais, provas que já aconteceram para que você consiga ter acesso para você estudar para o seu quando o seu processo seletivo abrir. E claro, fica de olho sempre lá na página da instituição para ver quando os processos seletivos estão surgindo, estão aparecendo. Porque ainda mais agora com a pandemia, às vezes não tem uma data frequente como era antes, uma data certinha, todo final do ano, todo meio do ano, ou às vezes até aparece vagas remanescentes, porque muitas pessoas fazem o processo seletivo, mas depois acaba por algum motivo não indo. Então sempre está abrindo também vagas remanescentes de um processo seletivo que já passou. Então fiquem de olho na página da instituição ou do mestrado que vocês querem fazer. Então, por enquanto é isso, gente. Nesse vídeo eu queria trazer de forma bem rapidinha quais foram as etapas e como foi o processo que eu fiz para me estudar, para me passar no mestrado. Claro, de forma bem resumida mesmo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto ou quer algum vídeo relacionado a isso que eu não falei aqui, deixa nos comentários para mim. Não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para você estar recebendo os conteúdos quando eu postar os vídeos novos. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!